pauta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, a gente não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. Mas é na justificativa jurídica que a narrativa do Igor começa a colapsar. No depoimento dele, ele confessa publicamente que os pagamentos dos 50 mil reais estabelecidos nos contratos se transformaram em 25 mil reais por mês. Mas qual que é a justificativa que ele dá nesse momento? Abre aspas, a gente pegou e integrou isso ao custo. Ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e eu pago o Monark. Nesse momento aqui, ele também menciona a existência de um suposto aditivo que também teria sido adicionado ali. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar 5 mil dólares para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente, todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Vamos dar uma olhada no que a lei diz sobre esse ponto. A cláusula 3.1.1 do contrato original exige 200 parcelas de exatos 50 mil reais. O Monark afirma categoricamente que ele nunca assinou nenhum termo reduzindo esse valor. E no direito civil brasileiro, um contrato assinado por fiadores e testemunhas não pode ser alterado por um acordo de cavalheiros de uma hora para outra. Pagar uma dívida de 10 milhões de reais ligada a uma holding retirando 25 mil reais do próprio salário é uma violação gravíssima e uma confusão patrimonial, não tem para onde correr. E se não há um aditivo físico assinado pelo credor, o Igor confessou estar inadimplente, né? A situação nesse ponto aqui, ela se agrava quando o Igor faz outra afirmação. Ele diz que o Monark não está cumprindo o contrato porque ele teria que passar a marca para ele desde o primeiro momento, assim que as coisas foram acertadas. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar, e eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Agora que você já entendeu a situação do Igor, vamos dar uma olhada no lado do Monark. A resposta que o Monark deu veio com aquela tradicional transparência que ele costuma ter, sem filtro nenhum. Foi quase que 1 hora direta de vídeo, trocando ideia com o dono do canal do Negão, que o tempo todo apresentou argumentos contrários ao Monark e não deixou que o Monark defendesse só sua tese. Na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas o Flow tinha um hate absurdo, mas eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele, conseguir esses. Ele teve que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, cara. Tá muito adrilles. Mas o que o Monark principalmente tá defendendo aqui é que ele aceitou um contrato que, pra ele, é muito prejudicial e que, conforme os anos foram passando e a pressão daquele momento foi diminuindo, ele foi enxergando que esse contrato não representava nada do que teoricamente ele deveria conseguir, e mesmo sendo supostamente menos do que ele deveria receber, ele não estava recebendo nem o combinado. E outra coisa que me deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí... Cara, eu conversei com o advogado... Aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Beleza. Eu assinei porque eu quis. Você assinou porque você quis. Certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra
fudeu o cara, entendeu? Fudeu a pessoa. Não é um contrato da hora, não eu prefiro é um contrato pensar, justo, eu prefiro olhar entendeu? do ponto de vista do seguinte, é o contrato que o Igor fez naquele Não foi nem momento o em que Igor tava que fez, fudido. não foi o que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, ele assinou, concordou. Ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. No contrato que ele assinou, não tem juros que condizem ao mercado, não tem reajustes ao longo do tempo. Segundo o Monark, ele fez isso puramente por amor à empresa e para não afundar os amigos. Mas mesmo assim, mesmo se esforçando, tá recebendo em troca um grande e pesado calote. Nesse ponto aqui, o Monark tem a lei e a matemática corporativa do lado dele quando ele destrói a narrativa de que o Flow começou do zero. O Igor não recomeçou a empresa do zero. Ele herdou um algoritmo, a lembrança da marca, o recall nacional, ele ficou com os estúdios, com todo o networking, e o Monark, segundo ele mesmo, foi atirado aos leões e deixou para trás um navio completo. Com furos, mas ainda assim um navio. Só porque perdeu os patrocínios não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas e só Deus sabe se ia mas ter aí de você volta. tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só porque Não, nada a ver, cara. Nada Monark a ver. é uma empresa, é o Cara, CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se Peraí, fuderam deixa eu quando falar, viraram deixa eu falar. CNPJ. Não, deixa eu falar. Cara, ó, não é só isso. Não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante. Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Só que até essa parte aqui, a gente tá falando da sensação que passa diante de algo que foi decidido em comum acordo. Combinado não sai caro e naquele caso ali, o combinado já tinha sido feito. Só que, nesse mesmo contrato, a garantia de 10 milhões pela parte dele tá lá, tá escrito, não é algo que cabe interpretação. E juridicamente falando, quando um acordo é feito, é combinado, ele precisa ser cumprido. E por mais que o Monark esteja certo nesse ponto aqui, o vitimismo dele também esbarra na documentação. Presta bem atenção no vídeo dele aqui, ó. Ele reclama amargamente de ter ficado o primeiro ano inteiro sem receber um centavo. Por mais que ele diga que ele fez isso tendo noção que a empresa precisava se restabelecer, hoje ele tá usando isso como se fosse uma prova da ingratidão do Igor. Eles demoraram um ano pra começar a pagar, entendeu? Então, tipo, eles tinham que me pagar alguma coisa. Eu construí a empresa e metade da parada é minha. Vai me tirar sem pagar nada? Tipo, óbvio, e eles pagaram um valor baixíssimo e relevante ao que o Flow é, ao que a gente tinha construído, como se o valor fosse alto. Foi baixíssimo. Mas é aqui que o Monark também começa a se complicar um pouco, porque tem uma cláusula no contrato que diz exatamente o seguinte: a cláusula 3.1.2 diz que os pagamentos só ocorreriam se houvesse a comprovação do lucro de 3 vezes o valor da parcela. Ou seja, para o Monark ganhar os 50 mil que o contrato garantia, o lucro da empresa no mês teria de ser pelo menos de 150 mil reais. Mas por que isso demorou tanto pra receber? Começar a receber? Porque eles estavam passando por um momento difícil e eu não... E aí eles falaram, ó, a gente só pode começar a te pagar depois de um ano ou quando começar a dar lucro de novo? No contrato era quando começasse a dar lucro, entendeu? Certo. E aí eles podiam pagar, quando começasse a dar lucro, parcelas de 50 mil. Que era o mínimo pelo contrato. Aí depois passou um ano, deve ter começado a dar lucro, mas eles começaram a pagar, mas pagaram apenas 25 mil. Por quê? Qual que foi o argumento? Nenhum argumento. O argumento é... Só caiu 25? Não, o argumento é a gente faz o que a gente quiser, a gente paga quanto a gente quiser, porque te tiramos fora. Não teve nenhuma troca de ideia do tipo, pô, Monark, o bagulho tá louco, mas... Não, é só agora vão conseguir pagar 25. E eu aceitei durante muito tempo, porque eu gostava deles, entendeu? E queria acreditar. Não viu maldade? Não via maldade, cara. Eu não via maldade. Eu achei que eles eram ponta firme, né? Mas estava enganado. E você lembra do dado que eu falei lá no começo do vídeo? Pois é, o Flow, antigamente, ele faturava por volta de 1,5 milhão de reais por mês, e logo no momento da crise, esse faturamento que derreteu